Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 22, está escrito o seguinte na santa e bendita palavra de Deus. Então chegaram a Betsaida e trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva nos olhos e limpando-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvore os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia do modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Amém? Interessante, irmãos, este milagre não tem em nenhum outro evangelho. A cura do cego de Betsaida não existe em nenhum outro evangelho, a não ser no evangelho de Marcos. O que já me chama a atenção. O título da nossa mensagem hoje é O Milagre Completo. Amém? O milagre completo. Presta bem atenção, irmãos. Betsaida era uma vila, uma aldeia, como disse o Senhor Jesus aqui, era uma aldeia de pescadores. O significado da palavra Betsaida significa casa da pesca. Amém? Você não aprendeu mais nada como pastor hoje, você já aprendeu isso. Casa da pesca. Era uma aldeia de pescadores que ficava à beira-mar. E depois se expandiu e virou uma cidade. Só que era uma cidade, uma aldeia incrédula. Era uma aldeia que não acreditava em Jesus Cristo. Não acreditava no poder de Deus. Então até Jesus, em Mateus 11, 20, ele amaldiçoa. É uma das 3 cidades que ele amaldiçoa, é Betsaida. Para quem ama o Senhor, não era legal morar em Betsaida, naquela aldeia. Para quem teme ao Senhor, não era bom, saudável morar naquela aldeia. E o milagre do cego de Betsaida não é apenas um ato de compaixão do Senhor Jesus. É um grande aprendizado para as nossas vidas e para os discípulos de Cristo. Quem é discípulo de Cristo aí, diga amém. Então é um aprendizado para nós. Irmãos, o processo da nossa conversão ele é feito por etapas. O processo da nossa conversão total não é rápido. É um processo progressivo. Amém? E a gente vai ver nessa palavra rapidamente o que o Senhor Jesus nos ensina nesta noite aqui. Amém? Primeiro ponto: trouxeram o cego até Jesus. Conduziram o cego até Jesus. Muito parecido conosco. Porque alguém um dia nos conduziu até Jesus. Não, pastor, mas eu vim sozinho. Mas você leu no panfleto, você ouviu na rádio, você leu numa camisa, você viu numa pregação na televisão, na internet. Alguém teve a iniciativa de te levar até Jesus. Amém? Alguém. Aquele cego não podia ir até Jesus sozinho. Ele dependia da fé dos outros. Ele dependia da intercessão de outras pessoas. Ele foi conduzido até Jesus. E assim que acontece conosco, espiritualmente falando. Éramos cegos espirituais, vivendo a nossa própria sorte, perdido nos nossos delitos, nos nossos pecados, sem visão, na escuridão, longe de Deus.
até que alguém nos conduziu até Jesus. Até que alguém se dispôs a nos conduzir até Jesus. Ninguém chega até Jesus sozinho. É isso que é a missão da igreja. Conduzir aqueles que ainda estão cegos espirituais até Jesus. Amém? Deus usa familiares, Deus usa amigos, Deus usa os líderes da igreja, Deus usa as células, Deus usa o cinema na igreja, Deus usa o filme, Deus usa várias coisas, pregações na internet. Deus usa tudo isso para nos conduzir até Jesus. Vou te dar alguns exemplos. João 1, 41, 42, André leva Pedro até Jesus. João, quase tudo em João, né? João 1, 46, Filipe encontra Natanael e leva Natanael até Jesus. Marcos 2, 3 ao 5, aqueles 4 amigos do homem paralítico levam ele por cima do telhado e conduzem ele até Jesus. Sempre alguém tem que ter a iniciativa de levar as pessoas até Jesus. Essa é a missão da igreja, irmão. Essa é a nossa missão como igreja neste bairro, amém? E aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Isso, bem forte para você despertar. Vou ser rápido, irmãos. Segundo ponto. Jesus o levou para fora da aldeia. Quem tem uma Bíblia, diga amém. Vamos ler novamente aí. Então chegaram a Betsaida e trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. E Jesus, tomando o cego pela mão, o levou para fora da aldeia. Olha que interessante, irmãos. Presta atenção para mim. Trouxeram o cego até Jesus, dizendo: toca nele, cura ele. E Jesus pega o cego e conduz ele para fora da aldeia. Presta atenção, a multidão não participa do milagre. A multidão que trouxe o cego não participa do milagre. Sabe por quê? Porque algumas vezes o nosso milagre é particular, é só você e Jesus. Que aplaudir fica à vontade. Às vezes nosso milagre acontece na intimidade. Não é para todo mundo ver. Nosso milagre acontece na intimidade. Eu fui curado de sinusite, não aqui nessa igreja, mas na outra igreja lá. Eu fui curado de sinusite e estava aguda só em casa. De repente eu percebi que eu não estava mais usando remédio. E eu falei para minha esposa, ela está aqui, essa moça bonita que está aqui na minha frente, estampada. Eu disse: filha, eu não estou mais usando remédio. Eu estava acreditando e desacreditando, sabe como é? Aí a pastora: você foi curado. Aí eu disse assim: será? Incrédulo, né, irmãos? Mas às vezes Jesus quer nos curar no particular. Jesus quer nos curar lá no teu quarto. Jesus quer te curar lá no pé da sua cama quando você ora. Interessante porque Jesus puxa o homem, pega pela mão do homem e o conduz para longe daquela vila, para longe da aldeia, para longe da multidão. Trouxe a multidão, trouxe até Jesus. Jesus tira da multidão e leva ele para o particular. Sabe, irmãos, às vezes o primeiro milagre de Jesus na nossa vida é nos afastar de algumas coisas. Às vezes o primeiro milagre de Jesus na nossa vida é nos afastar de pessoas que vão nos corromper. Às vezes o primeiro milagre da nossa vida é nos afastar dos maus hábitos que nós estamos tendo.
Às vezes o primeiro milagre que Jesus realiza na nossa vida é nos afastar de relacionamentos tóxicos, que nos tiram da presença de Deus, que nos tiram da casa do Senhor. Talvez Jesus esteja falando com você nessa noite aqui. Você tem que se afastar de algumas coisas para o milagre acontecer na tua vida. Quem está entendendo, diga amém. Às vezes Deus nos tira de ambientes, de hábitos, de costumes, para nos tratar. Às vezes pode ser até um trabalho. Trabalho, pastor. Por exemplo, tem uns trabalhos que não é para cristão, não é para discípulo de Jesus. Ah, pastor, eu trabalhava fazendo filme pornô. Você tem que arrepender e sair disso. Ah, pastor, eu trabalhava mentindo, né, enganando os outros e tal. Você tem que sair disso, se arrepender. Mas eu só sei fazer isso. Procure outra coisa para fazer, aprenda. Parece duro, mas preste atenção, Jesus tira o homem de lá. Talvez daquelas pessoas que são amigas dele, ou se diziam amigas. Jesus não quer apenas nos salvar, Ele quer nos conduzir a um nível mais alto. Jesus não quer apenas nos salvar, Ele quer te pegar pela mão e te levar para um lugar onde o milagre vai acontecer. Só você e Ele. Jesus quer nos conduzir para outro lugar. Mesmo que a gente não veja, confia nele. Ele sabe o que ele está fazendo. Aquele cego confiou, ele podia dizer bem assim, não, peraí, calma aí. O Senhor está me levando para onde? Mas ele confiou em Jesus. A gente precisa confiar em Jesus, mesmo quando a gente não está vendo possibilidade do milagre. Oséias 2,14 está escrito o seguinte: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Jesus quer nos atrair para o deserto às vezes, para falar no nosso coração. Glória a Deus. Terceiro ponto. A primeira etapa do milagre, olha só, esse milagre aqui é interessante porque ele é feito em duas etapas. Quantas etapas? 2 etapas. Jesus traz o homem para fora da cidade, para fora da vila, para fora da aldeia. Traz o homem para fora da aldeia e Jesus cospe no cara. Presta atenção nisso, irmãos. Quem tem uma Bíblia, diga amém. Vamos ler lá, vamos ler. Aqui no 23. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e aplicando-lhe saliva nos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Preste atenção para mim. Jesus traz o cara para fora, traz o cara para o particular, cospe e joga no olho do cego. Que estranho, né, irmãos? Será que é por isso que só está registrado no Evangelho de Marcos? Que estranho, né? Às vezes os métodos de Jesus a gente vai estranhar. Às vezes o jeito que Jesus trabalha, a gente pode se assustar. A gente pode ver que não tem sentido, não faz sentido isso. Às vezes Jesus trabalha na nossa vida que parece que está tudo errado. Quem gostaria de receber um cuspe agora do pastor? Diga amém. Eu não vou fazer isso, fique tranquilo, fique tranquila. Mas é um jeito diferente de trabalhar. Pessoa, você... eu vou receber minha cura. Ele está me levando, vou receber minha cura agora. Se agora aí, pá, saliva na tua cara. Ele podia ter estranhado assim. Como assim, Jesus? O senhor cuspiu em mim?
Só passou saliva nos meus olhos. Que coisa, né, irmãos? E é interessante que Jesus, eu acho que ele não deu nem tempo. Ele passou a saliva e perguntou: está vendo alguma coisa? Imagina ele fazendo assim: primeiro eu vou limpar aqui, né? Estás vendo alguma coisa? Qual é a resposta do homem? Vamos ler lá. Versículo 24. E este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. E outra tradução: vejo homens, eles se parecem com árvores que andam. Olha que interessante, irmãos, presta atenção para mim, isso é muito interessante. O milagre aconteceu, sim ou não? O homem que não enxergava agora enxerga, sim ou não? Mas ele enxerga estranho. De novo, mais estranho. Ele enxerga os homens como se fossem árvores que andam. Eu estou vendo árvores, os homens estão andando como se fossem árvores. Árvore anda. Que estranho, né, irmãos? De novo. Sabe o que é isso aqui? O milagre começou, mas a vista ainda está embaçada. Irmãos, preste atenção para mim. O milagre, Jesus começou o milagre na vida daquele homem, mas a vista ainda está distorcida. Ele estava vendo formas, mas ele não estava vendo nitidez. Sabe o que isso representa na nossa vida? Que o início da nossa caminhada com Jesus vai ter momentos da nossa fé que a gente não vai entender nada. Vai ter momentos da nossa fé que vai estar meio confuso. Como assim? Como assim, pastor? Como assim eu estou vindo na igreja e está acontecendo tudo isso na minha casa? Como assim, pastor? Eu estou vindo na igreja, eu estou dando meu dízimo, eu estou orando, eu estou buscando, mas parece que está caindo tudo na minha cabeça. Como assim, pastor? Eu estou buscando, quantos dias eu estou chorando, estou fazendo campanha e está acontecendo tudo errado na minha vida, está dando tudo errado. Quem já se sentiu assim, diga amém. Mas confie em Jesus, Ele sabe o que está fazendo e Ele vai fazer um milagre acontecer na tua vida, mas confia em nome de Jesus. Irmãos, presta atenção, nós somos salvos. Quem é salvo aqui, diga amém. Mas ainda no início a gente vai ver coisas distorcidas. No início da nossa caminhada na fé a gente vai ver coisas, formas distorcidas na igreja. Por quê? Porque a visão embaçada é quando nós começamos a experimentar a graça. É quando a gente começa a experimentar o amor de Deus na nossa vida. Mas ainda a gente tem que buscar compreender e não viver do olhar turvo das coisas de Deus. Começamos a enxergar, mas a gente não enxerga nitidamente. O que a gente precisa entender é que o nosso crescimento espiritual é um processo que vai gradativamente aumentando. Amém? Se a gente não desistir, continuar buscando. Como disse a pastora aqui domingo, tem que continuar. Presta atenção, irmãos, nem tudo a gente vai entender de cara. Nem tudo a gente vai entender imediatamente. Tem palavras que você pode prestar atenção, porque os pastores pregam um pouco o Apocalipse, é difícil. Tem palavras que é evitado porque é difícil. Esse texto aqui pouco se prega, porque é complicado. Quem está entendendo, diga amém. Agora preste atenção para mim, irmãos. A gente precisa continuar com Jesus, para que Ele complete a obra na nossa vida. Se está difícil para você, está difícil para todo mundo, irmãos. Está difícil, pastor, eu não estou aguentando mais. Eu sei como é. Eu também estou sentindo dores, mas eu não posso parar.
Eu preciso que Jesus complete a obra, o milagre que Ele tem para a minha vida e para a minha família, amém? Eu preciso disso. Filipenses 1,6: tendo por certo isto mesmo, que aquele que vos começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Não desista, o milagre vai ser completo, em nome de Jesus. E aplauda o Senhor. Quarto ponto. A segunda etapa do milagre. Qual foi a primeira? A cuspida no olho. E o toque. Jesus toca a primeira vez nos olhos daquele homem. Ele consegue enxergar? Sim ou não? Mas distorcido. Muito bem. Vamos lá. Segunda etapa do milagre. Versículo 25. Então, novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. Olha para mim, irmãos. Olha para mim, irmãos. O primeiro toque de Jesus é o início do milagre. Diga para o teu irmão: o primeiro toque de Jesus, não, mas com voz de vencedor. O primeiro toque de Jesus é o início do milagre. Mas o segundo toque de Jesus é um milagre completo. Aleluia! Aplauda o Senhor. Presta atenção, Jesus toca no olho do homem pela segunda vez. Jesus toca nos olhos dele e o milagre se completa. Ele olha tudo nitidamente, ele vê perfeitamente, está aqui escrito, claramente ele viu tudo. Claramente ele viu. Quero abrir um parênteses aqui rapidinho. Eu já ouvi gente que falou assim, já ouvi pastores, pessoas que falaram assim, pessoas que leem a Bíblia, claro. Já ouvi pessoas que falaram assim: olha, Jesus errou no milagre. Na primeira vez ele colocou e errou, o cara não estava enxergando direito. Na segunda ele consertou e o milagre ficou certo. Eu já vi de gente que falou assim: oh, Jesus exagerou no milagre. O cara está vendo além, está vendo o mundo espiritual, está vendo além. Eu já até falei isso. Jesus não errou e nem exagerou no milagre, porque Jesus faz tudo da maneira certa, correta, porque Ele é Deus. Jesus não erra, Ele é Deus. Pode ter certeza, se Jesus fez tudo isso é porque tinha um motivo. Se Jesus está fazendo tudo isso na tua vida, todo esse processo dolorido, é porque tem um motivo para você continuar e receber o teu milagre completo. Pode ter certeza, Jesus está fazendo tudo isso na tua vida por um motivo. Confia nele. Amém? Vamos lá para mim? Jesus estava ensinando, tanto para os discípulos, tanto para o homem que já não era mais cego, agora o ex-cego, e tanto para nós. Jesus estava ensinando paciência, perseverança e confiança. Quem entendeu, diga amém. Porque percebe comigo, já pensou se o homem vai embora? Jesus passou a saliva, levou a cusparada, botou a mão no olho do homem e disse: o que é que tu vê? Eu estou vendo, mas está distorcido. Valeu, Jesus, agora eu vou tateando por aqui. Já pensou se ele vai embora e não completa o milagre? Jesus está falando com pessoas aqui: não vá enquanto Jesus não completou o milagre na tua vida. Não saia da presença de Jesus enquanto Ele não completar o milagre na tua vida. Então o homem ficou: olha, eu estou vendo, mas não estou vendo bem ainda. Pastor, eu fui curado, mas ainda não, da minha casa ainda não está legal. Pastor, eu parei com meus vícios, mas ainda minha família não está salva. Pastor, eu me batizei, mas eu ainda continuo fazendo coisas erradas.
Então não para, você ainda está com uma visão distorcida. Não para que Jesus vai te dar um milagre completo. Não para, não desanima. Jesus está trabalhando em nós através do discipulado, através das pregações. Jesus está trabalhando a nossa vista através da escola bíblica, vai ter agora a escola de sabedoria. Jesus está trabalhando na nossa vida através do evangelismo, através da Santa Ceia, através dos cultos de intercessão na quarta-feira. Jesus está trabalhando na nossa vida. Então não deixe Jesus para trás. Não esqueça Jesus. Continue ao lado de Jesus. Você vai receber uma visão perfeita em nome de Jesus. Amém? Olha, presta atenção, você está aqui já é um milagre. Você está aqui, quem já se batizou aqui em nome de Jesus? Quem aceitou Jesus e se batizou? Você está aqui, já é o início do milagre. Agora falta ver a tua família, amém? Agora falta ver aquela pessoa problemática da tua casa, amém? Agora falta a gente melhorar. Então, o milagre completo é só para quem fica ao lado de Jesus. E o milagre vai chegar, irmãos. Continua buscando, continua buscando. Que o Deus do primeiro toque é o mesmo Deus que vai completar o milagre na tua vida. Quinto ponto, para a gente já ir para a conclusão. Agora é vida nova. Olha para o teu irmão, agora é vida nova. Olha para o outro lado, agora é vida nova, em nome de Jesus. O cego não é mais cego. Agora o cego está olhando perfeitamente. Agora que o cego vê, ele não pode mais olhar para trás. Preste atenção para mim. Você que está com a sua Bíblia aberta aí, vamos ler um final, versículo 26, do mesmo Marcos 8. Versículo 26, e mandou Jesus, preste atenção com essa palavra, e mandou Jesus embora para casa, vá para casa, recomendando-lhe, não entres na aldeia. Em outra tradução, Jesus dá uma ordem. Presta atenção para mim. Jesus dá uma ordem. Presta atenção para mim. Jesus dá uma ordem para aquele homem. Não entre na aldeia. Não volta para lá. Não vai mais para aquele lugar. Não entra mais. Jesus não está dizendo, olha, se você puder, não vai. Só que o cara morava lá. Difícil, né, irmãos? Jesus diz, não vai mais para lá. Sai daí. Não volta mais atrás. Ele estava dizendo, olha, não volta mais para o ambiente da incredulidade. Não volta mais para o ambiente das pessoas que não creem em mim. Jesus estava dizendo para ele, não volta para os teus velhos hábitos. Jesus estava dizendo, não volta para os velhos caminhos, não volta a fazer as mesmas coisas que você estava fazendo. Jesus está nos ensinando nessa noite que o nosso milagre acontecendo, a gente não pode mais voltar atrás. Jesus está dizendo para nós, irmãos, irmão, não volta mais a pecar. Para com os velhos hábitos pecaminosos. Para, deixa para lá com a velha vida, agora é vida nova. O homem tinha uma nova visão, agora ele precisava fazer um novo caminho. Da mesma forma, irmãos, nós que saímos do mundo, do sistema mundano, do sistema pecaminoso, agora a gente não pode voltar mais atrás, a gente tem que continuar com Jesus, uma nova vida. Amém? E tudo que é novo não é fácil. Tudo que é novo é complicado, a gente tem que reaprender a viver. Jesus nos chama para um novo caminho.
Jesus nos chama para uma nova estrada. Jesus nos chama para uma nova caminhada. Não podemos retornar aos velhos hábitos, aos velhos caminhos. A conversão genuína exige rompimento de velhos caminhos. A conversão genuína exige rompimento de laços que te embaraçam a viver o novo de Deus. Eu sei que é difícil, irmãos. Tem pessoas que vão ter que romper com amizades. Tem pessoas que vão ter que romper, às vezes, com familiares. Tem pessoas que vão ter que romper, talvez, com o trabalho. Tem pessoas que vão ter que romper, talvez, com a Netflix. Tem pessoas que vão ter que abandonar algumas coisas para viver o novo do Senhor Jesus. E não é fácil. 2 Coríntios 5,17 está escrito assim: e assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Não volte para o lugar onde Jesus já te tirou de lá. Não volte. Conclusão, irmãos. 8h33 está ótimo. Conclusão. A história do cego de Betsaida é a história de muitos de nós aqui. Talvez de todos nós aqui. Primeiro alguém nos traz até Jesus, de alguma forma. Depois Jesus começa a nos conduzir pela mão. E a gente não está vendo, mas a gente está confiando, está crendo. Depois, a nossa visão espiritual é restaurada aos poucos, irmãos. Não é de uma hora para outra, é por etapas. E por fim, nós somos chamados a viver, a trilhar um novo caminho, uma nova vida com Jesus. O milagre, presta atenção, isso aqui é muito forte, irmãos. O milagre não completou quando o cego passou a ver. O milagre só foi completo quando o cego começou a caminhar uma nova direção. O teu milagre, irmãos, não se completará quando você for curado das suas dores. Vai completar quando nós passarmos a caminhar um novo caminho com Jesus. O milagre completo não é quando Jesus nos cura a nossa visão. É quando Ele muda o nosso destino. Amém? Que Deus te abençoe nesta noite. Fique em pé.